somos do tamanho do sonho que queremos ver, e uma paixão que nos une, um Brasil que podemos ser. Um povo que quer acreditar de novo. Por qual motivo chamam Jair Bolsonaro de mito? Sabemos que o que mais marcou essas eleições foram a união das religiões em apoio a Jair Bolsonaro. Vejamos agora algumas profecias feitas, que algumas já se cumpriram e outras estão a se cumprir. Ouça com atenção. Here we are in Wittenberg, Germany. Nós estamos aqui em Wittenberg. And it's an amazing time of reformation. É um tempo maravilhoso de reforma. And the Lord says you have been through a terrible hard season. O Senhor disse que vocês passaram por uma estação muito difícil. And much corruption has been exposed. E muita corrupção foi exposta. It's not finished yet. Não está terminado ainda. Because God is not going to stop till He's going to have a reformed Brazil. Porque Deus não vai terminar até que o Brasil seja reformado. So it's going to be a bit difficult for a while. Então vai ser um pouco diferente por algum tempo, vai ser um pouco difícil por algum tempo. But I'm going to raise up new leaders. Mas eu vou levantar novos líderes. God is hearing the prayers of the Church of Brazil. Deus está ouvindo as orações do povo no Brasil. And they are going to see the economy healed of Brazil. E eles vão ver a economia curada no Brasil. And I just want to prophesy this. E eu quero profetizar isso. The revival and the economy is going to be miraculous. Que o reavivamento e a economia vão ser milagrosos. And God is going to give an answer for poverty, to the poverty of Brazil. E Deus vai dar uma resposta à pobreza no Brasil. So it's a great time of reformation. Então é um tempo maravilhoso de reforma. And I still believe E eu continuo crendo that Brazil will be the first Christian nation in all of South America. Que Brasil vai ser a maior nação cristã em toda a América do Sul. Muitas pessoas têm desistido desta nação, mas esta nação é minha, diz o Senhor, e eu nunca desisti nem vou desistir. Eu sou Deus que transforma a maldição em bênção. Assim como declarei na minha palavra, diz o Senhor, onde abundou o pecado, superabundou a minha graça. E aonde houve o maior escândalo da história desta nação, haverá também o maior mover de justiça que esta nação já viu em toda a sua história. Não se preocupe, os meus filhos, pois os meus olhos não estão fechados, nem na minha mão está encolhida. Mas eu tenho ouvido suas orações, e não somente suas, mas as orações dos meus filhos por toda parte desta nação e ao redor do mundo. E eu estou para sacudir o Brasil como ele nunca foi sacudido antes. Assim como eu fiz a limpeza por meio de Jesus Cristo na casa de oração, eu estou fazendo uma limpeza neste país. Estou revelando o oculto para que o meu nome seja glorificado, e para que os impedimentos sejam removidos, e para que a opressão seja acabada. Assim como diz na minha palavra, o fim será melhor do que o início. Houve muitas declarações sobre este país, sobre o seu comércio mal feito, através de roubo e mentira e um monte de corrupção. Mas coisas estão mudando, diz o Senhor, e o fim será melhor do que o começo. Muitas nações que passaram por coisas semelhantes, elas continuavam na corrupção, continuavam na desgraça, porque eu procurava por alguém para levantar sua voz, para me representar e para interceder, mas houve silêncio na igreja. Mas eu estou incendiando a igreja brasileira para se levantar em oração com uma só voz. E eu ouvirei do céu, e eu sararei esta nação, diz o Senhor dos Exércitos. O Brasil pertence a Deus. Também está removendo o espírito político desta geração. Eu vou começar a abalar a estrutura política desta nação. Eu vou começar a mudar a estrutura política desta nação. Pois o inimigo já tem dito:
Eu controlo as casas do poder. And I control the presidency. E eu controlo a presidência. But I hear the Lord say, Mas eu escuto o nosso Senhor dizer: I raise up kings. eu levanto os reis And I can bring them down. e eu também derrubo a eles. I raise up kings. Eu levanto os reis And I can bring them down. e eu posso derrubá-los. And listen to me. Escute a mim. E eu não sei de nada dessa estrutura política deste país, But I saw a kingmaker, mas eu vi uma pessoa que faz reis, a man um homem who said, I will be the kingmaker. que falava assim: eu vou ser aquele que vai produzir reis. And he was pulling the strings E ele estava então puxando as cordas of a woman in leadership de in uma this mulher nation. numa liderança. And she was his puppet. E ela era seu marionete. And he was saying, she'll do what I say that she will do. E ele falava: ela vai fazer aquilo que eu vou mandar ela fazer. But I saw the word of the Lord come Mas eu vi então a palavra do Senhor vir like a sword. como se fosse uma It began espada. to cut the strings of E the puppet começou então a master. cortar as cordas dessa marionete. Mas o Senhor tem dito que há homens no poder, A specific man behind the scenes um homem específico que está por trás da cena, that's been controlling things. que tem controlado as coisas. And I hear the Lord say E eu escuto o Senhor that dizer this year que este ano He's going to shift the control of the nation. Ele vai mudar o controle dessa nação. And those who thought they controlled the life of this nation, E aqueles que pensavam que controlavam a vida desta nação, their life is in the hands of God. as suas próprias vidas estão nas mãos do Senhor. Their life is in the hands of As God suas tonight. próprias vidas estão nas mãos do Senhor. Political structure that's been over this nation, Da estrutura política que tem estado sobre esta nação, that's tried to keep this nation breathing by respiratory machines. que tem tentado manter essa nação respirando através dessas máquinas de respiração. And I saw the hand of God come, and I saw Him unplug the E eu vi respirator. então a mão de Deus vir e ele desplugou essa máquina de respiração. Ele trouxe ao término uma temporada de Saul nesta nação. E o Senhor soprou Into this nation, nesta nação the way He breathed into Adam and Eve. da mesma maneira que ele soprou para Adão e Eva. Lord would say, E assim diz o Senhor: I'm giving Brazil a second chance. estou dando ao Brasil uma segunda chance. I'm giving you a window, says God, Estou abrindo uma nova janela, diz o Senhor, where you're going to begin to pray. aonde vocês vão começar a orar. And the Lord says, E assim diz o Senhor: if you do not take the window, se vocês não entrarem por esta janela, I'm going to begin to shake the economy. eu vou abalar a economia. And the Lord says, E I assim diz o will Senhor: transform Brazil. eu vou transformar o Brasil. But you must transform it from your knees first. Mas vocês precisam transformá-lo através dos seus joelhos primeiro. From Brazil, says the A Lord, partir do Brasil, diz o Senhor, I'm going to begin at the university campuses. nos campos das universidades eu começarei. I'm going to begin at the schools. Nas escolas eu começarei. I'm going to begin at the government houses. Nas casas do governo eu começarei, nos prédios do governo. And the Lord says, Assim diz o Senhor: it's my desire to pull down the principality of corruption. é o meu desejo abater o principado da corrupção And the principality of poverty. e o principado da miséria. E hoje é um dia histórico para todos nós e para todos os brasileiros, porque está entre nós o presidente eleito da República do Brasil, Jair Messias Bolsonaro. Eu queria convidá-lo a vir aqui. Michele, sua companheira, membro dessa igreja, trabalhadora no Ministério de Ação Social e de Surdos da igreja, está com ele aqui. Eu queria ler um texto que a gente leu antes da eleição, meu presidente. Nós lemos o texto, a gente leu em 1 Samuel 16, presidente. Deus manda Samuel ungir um novo líder, novo rei. E Samuel vai na casa de Jessé, olha para uma pessoa, tudo que ele viu de agradável, com tudo que ele viu de aprazível. E no versículo 6 de 1 Samuel 16 diz: quando chegaram, Samuel viu Eliabe e pensou, com certeza é esse que o Senhor quer ungir. E Deus dá uma bronca em Samuel, no ouvido.
E diz no verso 7: o Senhor, contudo, disse a Samuel: não considere sua aparência nem sua altura, pois eu o rejeitei. O Senhor não vê como o homem vê a aparência, mas o Senhor vê o coração. Jair Messias Bolsonaro, eu queria te dizer diante, não apenas dessa igreja, mas diante da nação, que Davi era um homem imperfeito. Davi não era um homem perfeito. O homem que Deus ungiu para ser rei de Israel, o maior rei da história, não era perfeito. Nenhum de nós tem a pretensão de ter um presidente perfeito. Mas a Bíblia diz que Deus conhecia o coração dele. Deus conhece o teu coração, presidente. O que fez a tua eleição foi um povo, uma nação, a acreditar nesse Jair Bolsonaro. Desse Jair Messias Bolsonaro, desses videozinhos aí, carregando latinha para os outros lá durante as férias. Desse Jair Bolsonaro, que fez com que a gente não votasse num homem, que a gente votasse acreditando que a sua sinceridade poderia dar novos dias para a nossa nação. Presidente, nós sabemos que o seu coração é de unir a nação. O senhor não é presidente só dos que votaram no senhor, mas de todos. Não importa o partido da pessoa, se o Brasil for bem, todos serão abençoados. Gente desempregada que não votou no senhor vai ganhar emprego, em nome de Jesus. Gente enferma que não votou no senhor vai ter remédio no hospital por sua causa. Gente que não votou no Senhor, que estava desesperançoso, vai ver o filho transformado, deixando as coisas erradas por acreditar que agora a justiça vai dominar essa nação. Eu peço à igreja e peço a todos os veículos de comunicação que a gente dê um voto de confiança e de esperança à nossa nação e ao novo presidente. Não é hora da gente trabalhar em qualquer mecanismo em prol de uma ideologia, mas sim em prol da Constituição, em prol da democracia, em prol do presidente que a nação elegeu. Uma nação civilizada entende que este é o nosso presidente eleito e que todos da nação devem orar e torcer e dar o seu melhor e lutar para que haja dias melhores, para que haja uma mudança, para que haja melhoria em todas as esferas, seja da economia, seja da saúde, seja do desenvolvimento humano como um todo. E você ali, tão enfraquecido, você disse assim, o Senhor disse assim: pastor, eu vou sair dessa, eu vou montar uma grande equipe e nós vamos mudar essa nação. Pois é, nós acreditamos que os melhores tempos da nossa nação acabaram de começar. Por isso, meu presidente, diante não apenas de uma igreja, mas diante de uma nação, eu lhe passo a palavra para que o Senhor fale à nossa nação. Primeiro ela lerá aqui Provérbios 4, 25 a 26. 4, 25 a 26. Agradecer a missão a mim confiada no último. Peço a ele mais que sabedoria, coragem para tomar as decisões acertadas. O firme propósito de mudar a política brasileira. Com Provérbios 4, 25 a 26, estamos escolhendo a nossa equipe. Ninguém faz nada sozinho. Como tenho dito, olhe o que Israel não tem e veja o que eles são. Olha o que o Brasil tem e veja o que nós não somos. O problema foi identificado. Lá atrás, há 4 anos, eu decidi disputar a presidência. Sem recursos, sem partido, sem televisão, com grande parte da mídia contrária às nossas propostas. Mas, se isso aconteceu no último domingo, só tem uma explicação. Foi Deus que decidiu. Nenhum cientista político conseguiu explicar. Serei o presidente de todos, o pacificador. Tendo Deus acima de tudo, dessa forma atingiremos o objetivo que não é meu, mas é de todos. O João 8,32. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E que as orações continuem. Brasil acima de tudo, Deus acima de todos. Santo Deus, graças te damos, porque a esperança vem com uma nova liderança. Lembrei do comentário do amigo Blue Mendes. Abandonei futebol, me apaixonei por política. Comigo aconteceu isso. É sim uma realidade. Estamos vivendo uma revolução cultural no Brasil. Finalmente, através das redes sociais, o brasileiro descobriu a política e percebeu que esse jogo de poder é muito mais emocionante do que um jogo de futebol. E a dramaticidade da trama que envolve os personagens desse enredo é muito mais chocante do que uma final de novela. A maior posse da história
história de um presidente da República. Estou falando da posse de hoje de Jair Bolsonaro. Hoje ele representa a nossa esperança por um Brasil melhor. A maior posse da história não é por acaso. Eu vejo relatos de pessoas idosas que dizem, olha, eu nunca vi antes um presidente ser tão ovacionado como Jair Bolsonaro. Uma posse tão esperada como a de Jair Bolsonaro. Algo maravilhoso, meus amigos. Eu tô assim radiante. Tenho certeza absoluta que a nossa vez chegou e 2019 será maravilhoso, como já começou. Fazer o Brasil grande, fazer o Brasil enorme, que é o que ele merece. 1º de janeiro de 2019. E Jair Bolsonaro assume a presidência da República com o maior aparato de segurança da história em Brasília. Diante de toda a nação, nesse dia, como um dia que o povo começou a se libertar do socialismo, se libertar da inversão de valores. Quando a gente mostra um dia histórico como esse de hoje, é sempre muito bom. Bonner, é muito bom e importante não só para quem faz, mas também para quem assiste. Foi recebido com festa e celulares à mão. Os chefes de Estado, os presidentes de Israel, Benjamin Netanyahu, e da Bolívia, Evo Morales. Mostrou bom humor. Casado com vocês. Para me ajudarem na missão de restaurar e de reerguer nossa pátria. Bolsonaro falou em união e respeito. Vamos unir o povo, valorizar a família, respeitar as religiões e nossa tradição judaico-cristã, combater a ideologia de gênero, conservando nossos valores. O Brasil voltará a ser um país livre das amarras ideológicas. Tentaram pôr fim à minha vida, milhões de brasileiros foram às ruas. Uma campanha eleitoral transformou-se em um movimento cívico, cobriu-se de verde e amarelo, tornou-se espontâneo, forte e indestrutível e nos trouxe até aqui. Jair Bolsonaro prometeu lutar contra a discriminação e unir o país. Meu compromisso de construir uma sociedade sem discriminação ou divisão. Montou uma equipe de governo sem ceder a conchavos políticos. Montamos nossa equipe de forma técnica, sem o tradicional viés político, que tornou o Estado ineficiente e corrupto. Propôs um pacto nacional para enfrentar os desafios econômicos. Esses desafios só serão resolvidos mediante um verdadeiro pacto nacional entre a sociedade e os poderes executivo, legislativo e judiciário. Jair Bolsonaro disse que defender a democracia é prioridade. Hoje começamos um trabalho árduo para que o Brasil inicie um novo capítulo de sua história. Qual o Brasil será visto como um país forte, pujante, confiante e ousado. Brasil acima de tudo e Deus acima de todos. O primeiro dia do governo Jair Bolsonaro foi marcado por reuniões de trabalho e um pedido de paz com a oposição. Defender um pacto com a oposição. Não é possível que a oposição não possa compreender, assim como o governo, que nós temos, primeiro, olhar para o Brasil, segundo, olhar para as famílias brasileiras, terceiro, olhar para o presente das pessoas e quarto, o futuro de cada brasileiro e cada brasileira. Vamos à matéria aqui. O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva afirmou que 2019 será de resistência e de que não baixará a cabeça. Bom, eu queria entender o que é que eles estão resistindo, porque o Bolsonaro não está batendo de frente com eles, o Bolsonaro não está agredindo eles, o Bolsonaro não está procurando atingir eles. Vocês estão vendo o Bolsonaro dizendo, eu vou pegar Lula, eu vou acabar com Lula, eu vou acabar com o PT. Vocês não estão vendo o Bolsonaro fazer isso. Até aquela briga dele defender o Brasil contra a esquerda, ele maneirou. Aí eu fico me procurando resistência do quê? Baixar a cabeça? Meu irmão, você já tá preso, cara. Fica quieto no seu canto. O governo de Jair Bolsonaro quer se unir com a oposição para aprovar projetos. Porém, Lula, por orgulho e medo dos resultados positivos, prefere atrapalhar. Então, sendo assim, nós vamos despetizar o Brasil. E estamos fazendo isso. Conseguimos conquistar com o braço forte. O brasileiro pode e deve sonhar. Vamos promover as transformações que o país precisa. A corrupção, os privilégios e as vantagens precisam acabar. E ao governo cabe ser honesto e eficiente. Tudo o que faremos a partir de agora tem um propósito comum e inegociável. Os interesses dos brasileiros em primeiro lugar.
novo Brasil está nascendo. Um país que faça do seu hino e das suas cores símbolos de esperança para milhões de brasileiras e brasileiros, confiantes no novo tempo que está chegando. Sejam muito bem-vindos a um recomeço, onde a liberdade e o respeito andam de mãos dadas. Um novo Brasil, onde todos são iguais, sem divisões de gênero, raça, religião. Onde a família é prioridade, um só povo, unido sob a mesma bandeira e o mesmo lema. Brasil acima de tudo, Deus acima de todos. Muito obrigado. O gaúcho é Bolsonaro, o baiano e o paulista é Bolsonaro, e a minha Paraíba é Bolsonaro, e o carioca, gente, é Bolsonaro, e o mineiro e o potiguar é Bolsonaro, a criança amazonense é Bolsonaro, azul, branco, amarelo e verde. Essa é a nossa bandeira, que jamais será vermelha.